O pastor Michelso Borges, ele prova, à luz da Bíblia, que o selo de Deus está em sua lei. Fica no vídeo até o final, porque ainda nesta mensagem ele vai mostrar que Jesus, de fato, guardou o sábado como um mandamento do Senhor. Eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra no canal do pastor Michelso Borges, tá bom? Então acompanhe o vídeo neste exato momento. Olha só. Vamos lá. O pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. A natureza humana não quer se submeter, é o que Paulo está dizendo. Nem pode estar sujeita. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não quer viver no Espírito, né, quando Paulo fala disso, é convertido, né? Quem não é convertido, quem não se submete, não consegue entender o que é a submissão à vontade de Deus. Mas quem vive no Espírito, quem é convertido, esse entende. Um verdadeiro cristão entende o que é submissão, o que é obediência. Ok? Então a primeira coisa, a gente tem que amar Deus, para depois perceber que o que Ele pede de nós é para o nosso bem e para a nossa salvação. Já que a Bíblia fala então que a lei de Deus contém um selo, e é importante lembrar que nos tempos bíblicos um selo não era como os de hoje. Hoje a gente pega um selo, alguns que gostam de gosto de cola até lambe, né? O selo, e põe na carta. Se é que ainda alguns mandam carta por aí, né? Era mais comum antigamente, né? Eu ainda mando, às vezes eu vou lá, eu sorteio livros nas minhas lives, né? E vou ao correio, faço uma oração pelos envelopes, pelos livrinhos aí dentro. Eu selo, coloco ali, né? Mas não lambo não, tá? Eu nunca lambi selo, não gosto de gosto de cola. E aí a gente envia a carta. Só que nos tempos bíblicos o selo era uma coisa diferente. Digamos que eu quisesse mandar um documento oficial para alguém. Eu pegava um pergaminho, né? Ou um papiro, que fosse, enrolava aquilo, pegava um tipo de cera quente, pingava ali em cima, e aí se eu fosse um governador ou rei, eu pegaria o meu anel, que tinha um carimbo ali em baixo relevo, ou em alto relevo, ou um sinete, que também tinha um carimbo, e carimbava em cima daquela cera quente, daquele material derretido, e ali ficaria o selo da autoridade. Se a carta chegasse lá, o mensageiro levava a cavalo aquilo, né? Se a carta chegasse lá com o selo rompido, o mensageiro podia ser morto até, porque ele abriu um documento oficial. Esses selos costumavam ter pelo menos 3 características. O nome da autoridade, então vamos supor que eu fosse o rei, né? Rei Michelson II. O cargo, rei de Tatuí. E a jurisdição, Tatuí e arredores. Então tinha que ter o nome da autoridade que selou, o cargo dela, de governador, rei, príncipe, e onde ela mandava, a jurisdição. Não teremos tempo agora de fazer o que eu queria fazer com vocês, mas abram lá rapidamente em Êxodo capítulo 20, pelo menos um resumo a gente consegue fazer dos 10 mandamentos. Depois você pode ler em casa, com mais tempo, com mais calma e com reflexão. É importante lembrar dos mandamentos de Deus registrados aqui na Bíblia. Êxodo, capítulo 20, é o segundo livro da Bíblia, tá? Êxodo, capítulo 20. Eu vou fazer uma leitura bem rápida, bem dinâmica aqui, e eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando todos encontrarem, a gente vai ler aqui, então. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Não é tão difícil. Se alguém tiver dificuldade, é só levantar a mão que a gente vai até você. Alguém vai. A Ademir já está ajudando aqui. Se precisar de alguém de ajuda aí também, alguém pode correr lá até você. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Eu vou ler aqui, bem rápido, aqui os 10 mandamentos na Bíblia. E eu quero que vocês prestem atenção se algum deles, ou alguns deles, trazem esses 3 elementos de um selo, tá? Muita atenção agora, tá? É uma provinha agora aí. Qual mandamento que traz o nome da autoridade, o cargo dela e a jurisdição, onde essa autoridade atua? Vamos lá? Preparados? Eu vou começar com o versículo 1, porque geralmente se começa no 2 e se esquece de um conceito importante. Então Deus falou todas essas palavras. Deus falou.
Não é coisa de ser humano. Eu sou o Senhor seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus lembra os hebreus que quando estavam presos, escravos no Egito, eles não podiam obedecer a Deus. Então, primeiro Deus liberta, para depois pedir, mandar que eles obedecessem. Nunca esqueça disso. Primeiro vem a liberdade. Primeiro vem a salvação. Primeiro vem a graça. Deus livra, perdoa você, tira você do pecado. Depois ele vem dar os requisitos para uma vida cristã. Percebeu? Não inverta essa ordem. Querer obedecer sem amar a Deus. Querer obedecer sem ter sido convertido. Sem amar de fato, né? Porque daí os mandamentos viram um fardo. Viram uma coisa terrível. Mas quando primeiro você é libertado do Egito do pecado, aí você se torna livre para obedecer. Olha que interessante. Livre para obedecer. Exatamente isso. Eu escolho obedecer. Eu sou livre. Muito bem. Verso 3, então, é o primeiro mandamento. Não tenha, eu vou ler, eu não sei, me empresta essa versão, acho que é a mesma minha, né? A nova versão está assim, não tenha, né? Não tenha outros deuses diante de mim. Ok. Eu preciso explicar um detalhe aqui. Eu gosto dessa tradução, Nova Almeida Atualizada. Mas aqui nos mandamentos, eu creio que a tradução poderia ter sido um pouco melhor do que foi. Porque aqui aparece assim, ó, não mate, não roube, não tenha, não faça. No original, o texto, ele implica uma promessa. E o mais correto seria, não terás, não farás, não matarás. Você não vai matar, você não vai roubar. Note que está no futuro. Por quê? Porque se você me ama e se você se converteu de verdade, você não vai matar. Porque eu vou atuar em você. Se você me ama de verdade, você é fiel, você não vai adulterar. Por quê? Porque eu estou agindo na sua vida. Percebeu? Infelizmente essa tradução perdeu um pouco desse sentido de promessa. Porque não é uma coisa assim, ó, não mate. Você não mate. Você não vai matar. Se eu te libertei e você andar comigo, você não vai matar. Olha que bonito que é. Quando a gente pega esse sentido de mandamento e promessa ao mesmo tempo. Então vamos lá. Mas eu vou ler mais ou menos como está aqui, né? Não tenha outros deuses diante de mim. Aparecem aí os 3 elementos? Não. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto, porque eu sou o Senhor seu Deus. Opa, apareceu um elemento aqui. O nome. Senhor, seu Deus. Aí fala que é um Deus zeloso, que tem ciúme, né? Que a gente troque ele por qualquer outra coisa, e só fala o nome de Deus, né? Não se prostre, não adore ídolos, imagens de escultura. 7, versículo 7, que é o terceiro mandamento. Não tome ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Opa, apareceu aqui também o nome. Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Mas só ficou nisso. Só o nome da autoridade. Não vimos aqui o cargo, nem a jurisdição. 8º versículo, 4º mandamento. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. O nome está aqui. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal que está das portas para dentro. Até os animais tinham que descansar no 7º dia. Interessante, né? Deus pensando até nas criaturinhas. Porque em 6 dias fez o Senhor. Se Ele fez em 6 dias os céus, o mar, a terra e tudo que neles há, Ele é o quê? Criador. Então nós temos aqui o cargo. Ele é o Criador. E se Ele fez céus, terra, mar e tudo que neles há, qual é a jurisdição de Deus? O universo. Tudo que existe. Perceberam? Que aqui nós temos o nome, o cargo e a jurisdição. Até poderíamos ler o restante, mas eu já vou ganhar tempo aqui, né? Honre pai e mãe. Tem alguma coisa aqui? Não. Não matarás. Tem? Também não. Não cometerás adultério. Tem? Não. Não furtarás, não dê falso testemunho, não minta, né? Contra o teu próximo. Não cobice a casa, a mulher, o marido, o que pertence ao seu próximo. Ou seja, nós só encontramos no 4º mandamento as características de uma lei que tem que ser selada no coração dos filhos de Deus. O 4º mandamento tem o nome, o cargo,
e a jurisdição da autoridade. Perceberam isso? Perceberam isso no quarto mandamento? Então aí está, Senhor Deus, Criador, Universo. Será que temos algum texto que ratifica, que confirma isso? Temos. E eu posso citar pelo menos esse aqui, ó, Ezequiel 20:20 na tela. Ali diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Um texto já resolve a questão, mas eu quis pegar um caminho mais longo com vocês, né? Eu podia pegar esse aqui de cara, mas era melhor analisar os mandamentos e perceber qual deles tem características de um selo. Aqui Ezequiel só confirma: santifiquem o sábado para servir de sinal entre mim e vocês, a fim de que saibam que eu sou o Senhor vosso Deus. O quarto mandamento não é mais importante do que os outros. Os 10 são importantes. Mas o quarto ele traz um sentido de selo, de pertencimento. O selo mostrava a quem pertencia o documento. O selo de Deus aplicado em você mostra a quem você pertence. Por que você guarda o sábado? Porque em 6 dias fez o Senhor. Eu guardo o sábado porque Deus é meu Criador. Percebeu? É um sinal de pertencimento. Eu pertenço a esse Deus Criador. E é um símbolo também de fé, na verdade, porque se você pensar bem, muita gente não mata, não porque ama a Deus, mas porque não quer ir preso, não quer ir para a cadeia. Muita gente evita roubar, não porque ama a Deus, mas porque não quer ser punido, não quer ser preso, não quer ter problemas. Alguns até nem adulteram também pelo mesmo motivo, não quer ter dor de cabeça, não quer se incomodar. Mas se você não guardar o sábado, quem vai prender você por causa disso? Quem vai cobrar você por causa disso? Se alguém perguntar por que você guarda o sábado, você vai responder assim: porque está na Bíblia. E eu creio na palavra de Deus. É a única resposta que eu posso dar. Porque não há nenhuma implicação legal, civil, eu não guardar esse mandamento. Você percebeu? Então a resposta é a resposta da fé. É um mandamento da fé. Alguns acham que é legalismo guardar o sábado. Pelo contrário, eu só posso guardar esse mandamento, né, porque eu amo a Deus de todo o meu coração e creio no que está escrito. E creio na palavra de Deus. Esse é o motivo. Na verdade é um mandamento da fé. Mas será que esse mandamento está no Novo Testamento também? Alguns diziam, mas o sábado é só para os judeus, o sábado ficou lá para trás. Só para os judeus? Pensa comigo. Quem foram os primeiros a guardar o sábado na Bíblia, lembram? Onde que aparece pela primeira vez o sábado? Lá em Gênesis, né? Acho que não coloquei nessa sequência aqui, mas é só lembrar de que lá no 7º dia da criação, e o mandamento diz isso, né? Porque em 6 dias fez o Senhor, e no 7º ele descansou. Deus deu exemplo, né? Então, o sábado, ele é dado para Adão e Eva. Pergunto, Adão e Eva eram judeus? Adão e Eva eram chineses? Adão e Eva eram brasileiros? Eram tatuianos? Eram o quê? Era Adão e Eva. Não tinha povo nenhum ainda. Eles representavam a humanidade. É por isso que lá em Marcos, Jesus diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Homem ali, a palavra grega é antropos, que quer dizer humanidade. De onde vem a antropologia, né? Enfim. O sábado foi dado para a humanidade, e não a humanidade para o sábado. Jesus está dizendo o seguinte, não foi dado só para os judeus. Não foi só dado para os adventistas. Foi dado para a humanidade. Quem quiser ter essa bênção, está convidado, né? Vamos adiante aqui. Que profecia demonstra que os crentes não judeus do Antigo Testamento e os cristãos do Novo Testamento recebem por igual o selo do sábado? Eu vou ler aqui com vocês Isaías 56, 1-7 na tela, tá? Assim diz o Senhor: bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, que se houver chegado ao Senhor. Ele falou para o judeu aqui, ou falou para os seres humanos? O filho do homem, o homem, quem nisso se firmar, né? Que guardar de profanar o sábado. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros, isso aqui é interessante, aos estrangeiros, não judeus, portanto, sim,
todos os que guardam o sábado, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus queria que duas coisas, basicamente aqui, fossem para todo mundo. A casa dele, o templo. Infelizmente, os líderes judaicos no tempo de Jesus já não entendiam muito bem isso. Nem todo mundo podia entrar no templo. Eles excluíam os estrangeiros. Olha que pena. Não é o que Deus queria. Deus queria que sua casa fosse para todos os povos e que o sábado, que é uma casa, digamos assim, no templo, fosse para todos os povos também. Dois templos que Deus queria que fossem para todos. Um templo físico, que é local, nós vamos ver isso com mais detalhes mais adiante, um local que representava o sacrifício de Jesus, a salvação. Deus queria que fosse aberto para todos. E o sábado, que é um templo no templo, chega toda semana para nós, né? Fosse para todos os povos também. Esse era o plano de Deus. No Antigo Testamento já a gente vê isso, né? Alguns não entenderam muito bem. Então o sinal era para todos, não importa a época, o sexo e tampouco a etnia. Ok? É um mandamento democrático, né? Digamos assim. Qual era o dia de descanso de Jesus? Que dia Jesus guardava? Eu sei, é meio óbvio, né? Seria estranho Jesus guardar um dia que Deus não mandou, sendo que Jesus é Deus. Mas vamos confirmar na Bíblia? Lucas, quem que leu por último? Micael, Débora? Micael vai ler agora? Lucas 4,16. Só vou esperar um pouquinho para vocês encontrarem o texto. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas. Aí é o terceiro evangelho, né? Lucas, capítulo 4, verso 16. Eu sei que não vai ser novidade, mas é bom ver na palavra, né? O que está escrito. Que dia Jesus Cristo, quando veio à terra, guardou. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Em um sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Gostei da ênfase que Micael já deu ali, né? No sábado, é isso mesmo. E se era costume de Jesus, o que isso significa? Ele fazia uma vez só? Fez uma vez só isso? Era um costume, gente. Ele já tinha por hábito, né? Você poderia querer contratar os serviços dos carpinteiros José e Jesus, mas se você fosse lá no sábado, você encontraria a carpintaria com a porta fechada. Porque eles não estavam lá. Estariam na sinagoga. A igreja da época, digamos assim, né? Demir, quer pegar o microfone aqui? Melhor, porque daí os nossos amigos lá que estão acompanhando, eles podem ouvir também. Então, é impressionante. Alguns alegam, dizem, não, Jesus guardava o sábado porque ele estava dentro do território de Israel, e por isso ele guardava o sábado, para não contrariar os judeus, enfim. Mas só que em toda a Bíblia você vê Jesus contrariando a liderança judaica o tempo todo. O tempo todo a liderança judaica sendo contrariada por Jesus. Mas o sábado ele obedecia, porque era extremamente bíblico. Muito bom. E, na verdade, pena que o tempo não vai permitir a gente entrar nesses pormenores, Jesus ele veio ensinar a forma correta de guardar o sábado. Os líderes judaicos, eles tinham lá suas razões também, né? Não vou poder explicar isso agora, mas os líderes judaicos, com medo de um talvez possível futuro cativeiro, tornaram a religião judaica tão cheia de regras, regrinhas, que aquilo ficou bem difícil. E encheram de regras em torno do sábado, que tornaram a guarda do sábado um fardo. Aí Jesus aparece comendo espigas com seus discípulos, passando por um campo de espigas de trigo e colhendo e comendo. Eles estão transgredindo no sábado. Onde é que está escrito que não pode comer no sábado? Não podia colher, semear, trabalhar. Aí Jesus vai lá e cura. Ele fez questão de curar um monte de gente no sábado. Já queria mesmo quebrar esse preconceito errado-ceito. Ele chegou lá, curou um paralítico, curou um homem com o braço atrofiado. Ele fez curas no sábado. E alguns disseram, está pecando. Mas onde é que está escrito que é pecado curar no sábado? Jesus cobrou por isso? Era o trabalho dele? Percebeu? Ele ensinou o que é guardar o sábado. Ele, que é o criador da lei. Ele tinha autoridade. Tanto que no Sermão da Montanha, é lindo aquilo, né? Veja, Deus concede a lei no Sinai, num monte, uma montanha. Dá para Moisés as tábuas que ele escreveu com o seu dedo. Aí noutra montanha, séculos depois, milênios depois, o mesmo Deus está sentado ensinando e ele diz assim, vocês leram o que está escrito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem é esse homem para dizer isso? Eu, porém, vos digo, só se ele fosse Deus, mas ele é.
Aí ele fala assim, eu porém vos digo, tem mais, matar não é só, estou parafraseando, matar não é só empurrar a espada no peito de alguém, quando você fala mal de alguém, quando você humilha alguém, quando você amaldiçoa, você também está matando. Vocês leram o que está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, quem é esse homem para dizer isso? É Deus. É Deus, no outro monte agora, explicando a lei. Ele diz, não adulterarás, eu porém vos digo, cada vez que você olhar para uma mulher ou para um homem com intenções impuras no seu coração, você está adulterando. Olha como Jesus ele amplia o sentido da lei. Nas tábuas, e aqui em Êxodo 20 está um resuminho dela, aí Jesus ele abre, ele fala assim, olha, é muito mais do que isso. E torna até mais complicada a vida do cristão. Mostra que os critérios de Jesus são muito mais elevados, os critérios morais de Deus para a humanidade, né? Ele poderia ter dito que, sabe, vocês não leram que está dito assim, lembra do sábado, eu porém vos digo, o sábado é um dia de liberdade, é um dia para você louvar a Deus, para você estar com a sua família, para você pregar o evangelho, não é um dia de fardo, de não posso, não posso, não posso. Aí vem Tiago 2,10 que diz, todo aquele que guarda a lei, mas tropeça num ponto, é culpado de todos, ou seja, todos os 10 são importantes. Quem diz, é um absurdo dizer isso, que o Novo Testamento não tem a lei, ou não tem o sábado. Eu não vejo isso na Bíblia, né? O link da mensagem completa está aqui na descrição, tá bom? Para que você possa acompanhar a mensagem na íntegra com o pastor Michelso Borges. E quero convidar você a fazer parte desse canal, se inscrevendo, deixa aí o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar esta mensagem para mais pessoas. E comenta aí e não esquece também de compartilhar. Que Deus te abençoe e um forte abraço para você aí em Cristo Jesus.